Esta convidada mais que especial, entrevistada pela equipe Lantry, recebeu, além de muitos outros, o prêmio CEOs e RHs mais admirados de 2023, organizado pelo grupo Gestão RH. Érica Borges, Head de RH Corporativo e de Varejo da Amazon Brasil, foi votada a 5ª profissional de recursos humanos do Brasil e conquistou a admiração do mundo corporativo pela sua atuação no campo da gestão de talentos. Érica tem mais de 20 anos de experiência em recursos humanos, atuando em posições locais e regionais, com ampla liderança em comitês executivos. Parceria com vice-presidentes e diretores sêniores, liderando com sucesso iniciativas em desenvolvimento de lideranças, gestão de talentos, diversidade, equidade e inclusão, relações com empregados e compliance, remuneração, design organizacional, implementação no modelo HRPP e experiência do colaborador, análise de dados, analytics e fusões e aquisições. Papo pra lá de inspirador. Vamos ouvir? Érica, é uma honra estar aqui com você. Muito obrigada por ter aceito o convite para esse bate-papo. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Eu gosto muito de ter espaço também para falar com as pessoas, contar histórias, enfim, compartilhar um pouco da experiência. Então é um prazer estar aqui. Muito bom. A gente vai começar a nossa conversa, Érica, olhando um pouco para a sua trajetória, né? Dentro da sua trajetória, o que você percebe e, de forma mais evidente, mudou na forma como as empresas desenvolvem? Vamos pegar aí os últimos 20 anos. O que você percebe de mudança nesse tempo e o que você vê como desafio estrutural? Obrigada. Eu acho que mudou muita coisa, se não tudo, né? Porque vou pensar 20 anos atrás, o RH e as áreas de treinamento, as empresas eram bastante diferentes, né? Eu vejo, por exemplo, uma das coisas que mais mudou é o tempo dedicado à sala de aula em si, né? Eu lembro de períodos que eu tinha treinamentos com bastante frequência até que levavam 5 dias inteiros em sala de aula. E uma das coisas que eu vejo que mudou bastante nesses últimos anos é a necessidade da gente ser um pouco mais rápido, mas com a mesma qualidade, se não com mais qualidade, né? E aí eu acho que entra uma série de outros recursos que a gente começou a ter, né? 20 anos atrás, talvez eu estivesse ainda começando a pensar, por exemplo, no e-learning, que já existia, mas que não era. Quando hoje, por exemplo, na empresa que eu trabalho, a gente já tem todo um volume absurdo de e-learnings disponíveis para as pessoas, para elas fazerem na medida que elas acreditam que aquilo é importante. E aí vem outra mudança, que eu acho que a gente também vem de um momento onde a gente treinava todo mundo igual, nas mesmas coisas, e acho que agora não é mais exatamente o que eu gostaria que a gente focasse muito mais, e acho que as empresas estão pouco a pouco fazendo no indivíduo, partindo do indivíduo, para aí ter o treinamento, que até dá em grupo às vezes, né? Mas a gente respeitar um pouco isso. Então, acho que 2 coisas que eu queria citar é o tempo dedicado ao treinamento, a velocidade com que as coisas mudam também, eu acabei não mencionando, mas é algo importante, e talvez ser mais individualizado. E aí eu acho que um desafio ainda é como é que a gente mede o resultado daquele investimento de tempo e de dinheiro, né? E como é que eu acho que ainda existem muitas discussões a respeito, isso é um gasto ou é um investimento? Então, são algumas coisas que eu acho que são desafios ainda, que nós passamos, que eu acho que dá para melhorar, mas eu acho que ainda são coisas que a gente vive sendo questionado, né? Essa questão do tempo que você falou, eu acho muito importante, Érica, porque assim,
A gente exige, muitas vezes, dependendo do aprendizado, uma curva de aprendizagem curta, né, para determinados saberes. É, E hoje, muita coisa nova está chegando, por exemplo, as inovações com inteligência artificial e outras sim, tecnologias exigem um saber. Muitas vezes, até a gente conversou com uma outra profissional, né, anterior a você aí, num papo super interessante também, e ela falou assim: a gente vai ter que estar aprendendo ao mesmo tempo que a gente tem que colocar em prática. é, Então, todo mundo está meio adolescente nesse mercado, ela disse. Ela até brincou dessa forma. definitivamente. Tem Verdade. uma outra coisa que eu gosto de dizer, que é, estamos no momento que a gente tem que desaprender para aprender de novo. Porque as Sim. coisas que a gente fazia não servem mais. O mundo é outro. E ele vai mudar muito ainda. E muito mais rápido. Eu li a respeito. Agora eu não vou lembrar onde foi, mas eu li outro dia que falava o seguinte: a transformação que a gente teve, sei lá, nos últimos 20 anos, vai acontecer em muito menos tempo daqui para frente, né? Então, esse desaprender, desapegar um pouco das crenças e dos modelos anteriores é fundamental também. Fundamental. E aí, pegando o gancho da questão que você trouxe de que a empresa que você atua hoje é uma empresa jovem, né, Érica? É, Deve contratar aí pessoas bem jovens no mercado, que têm aí formações múltiplas, né? Como que é essa vivência para vocês nessa empresa, trabalhando muitas vezes em áreas com múltiplas gerações, ter a conexão de uma geração mais jovem com gerações mais, né, maduras, e como que você acredita que as empresas, aqui no Brasil em específico, têm lidado com esse encontro de repertórios, né? Repertórios, expectativas e os ritmos, né? As pessoas mais jovens acho que têm mais agilidade para fazer as coisas, mais rapidez, e pessoas mais maduras às vezes caminham em outro tipo de ritmo. Como que você vê esse encontro desses repertórios e essas velocidades aí? é, eu particularmente acho que é muito benéfico estar num ambiente onde a gente tenha pessoas não só de gerações diferentes, mas de todo tipo de diferença possível, sabe? Eu acho que a gente não está num mundo para ser todo mundo igual, porque o consumidor não é igual, né? Nada do que a gente faz são para as pessoas iguais. Então eu gosto, traz desafios, acho que traz, né? Mas eu acho que é inevitável e a gente precisa dessa mistura. Uhum. Eu acho também que eu vejo que para qualquer idade, para qualquer geração e tal, o mais importante é a curiosidade. Porque Sim. enquanto que a gente, de fato, aqui a gente acaba contratando muitos jovens, porque a empresa, jovens que eu quero dizer assim, pessoas em posições mais iniciais. Porque essa empresa, a gente gosta de ter profissionais nas posições mais sênior, com mais tempo de casa. Faz um pouco parte da cultura. É um jeito que a empresa encontrou também de permear a cultura. Então, as pessoas com tempo de casa, tem todo um. Não é que a gente. Eu também. Eu vim para cá já mais experiente, tudo bem. A gente também faz esse movimento, mas quando você olha no corredor, tem bastante profissionais em fases de carreira mais cedo do que a minha, por exemplo. Uhum. E é muito legal, porque eu acho que eles trazem essa praticidade, essa coisa do tipo que você acabou de falar, né? Você treinou e já faz. A gente é uma empresa Sim. super tecnológica. E o que aconteceu aqui com inteligência artificial? O que eu escuto quando eu vou em evento, ou quando eu mesma estou em palestra? As pessoas falam assim: ah, não, nós criamos um escritório, uma área responsável. Aqui é tão diferente, e acho que tem um pouco a ver com essa cultura e com as pessoas que a gente tem. A gente simplesmente bota as ferramentas e as pessoas começam a utilizar. Elas começam a tentar utilizar. Ótimo. E eu, que não sou tão rápida assim, ainda que eu utilize várias coisas, eu como uma geração aí falando dos mais velhos, vamos dizer assim, eu não tenho vergonha nenhuma de sentar e falar, gente, me ensina isso aqui que eu não sei usar. Show. Senta comigo. É, Sim. E aí eu acho que sim, o que eu
E aprender a escutar é importante, né? Vou te dar um exemplo, né? A gente, em benefícios, uma empresa, ela fala assim, vou implementar esse benefício, aquele benefício, e pode ter um erro grave aí, se eu não souber quem são as pessoas e o que meio que funciona melhor para cada população que eu tenho internamente, ou cada geração que eu tenho internamente, né? Até essas pequenas coisas eu acho que as empresas estão aprendendo a fazer, nós estamos aprendendo a fazer, que é também entender, falou de expectativa, né? Que é como é que eu sou criativo, como é que eu consigo atender os públicos diferentes, eventualmente até juntos. Porque é o que eu falei lá no início, a curiosidade, ela une, na minha visão, ela une. Pode ser difícil algumas vezes? Pode. Mas eu sou muito positiva em relação a isso, eu acho que no fim funciona. Funciona. E eu adoro essa palavra que você falou, Érica, curiosidade. Ela não só conecta as pessoas, como ela proporciona maior espaço para descobertas, né? Porque Exato. nada vem do zero, né? Tudo é uma união com uma ideia, com outra ideia, com conhecimento, com outro conhecimento. É aquela conhecimento em rede, né, que a gente fala. Dizem que a gente não precisa saber tudo, a gente precisa saber quem sabe. Sim, Não precisa exato. saber tudo. Precisa saber quem Verdade. sabe, É. porque nunca a gente vai saber Uhum. tudo, né? E essa humildade, junto com a curiosidade, é fundamental. Uhum. E as novas tecnologias que vêm chegando, elas potencializam isso, né? Porque se a gente pegar o nosso histórico, quantas tecnologias surgiram e acabaram nos dando mais potência em muitas atividades, né? Então, muita coisa, Muita coisa, muita verdade. coisa. Você vê esse público aproveitando um pouco das gerações, por exemplo. Vou pegar a minha geração, Érica, os 50 a mais. Como que você percebe esse pessoal que às vezes parou de trabalhar uma época, depois quis voltar para o mercado de trabalho? O que você diria para essas pessoas, né? O que que você percebe de oportunidade para essas pessoas que muitas vezes enxerga a idade como barreira, né? É, Eu vou falar um pouco da minha situação rapidamente. A minha situação é assim: eu sempre quis ser empresária, sempre tive vontade, sempre me vi é, comandando um CNPJ. Então, para mim, foi muito simples transitar de um mundo corporativo, né, como CLT, para o mundo do empreendedor, da pessoa empreendedora. Mas como você vê, no geral, esse movimento das pessoas da minha geração, por exemplo, nascidos em, por exemplo, 1970, que é o meu caso? Como que você vê? é, eu então, acho que tem muita coisa aí. Eu reconheço e sei, porque eu escuto, né, as pessoas dizerem que elas sim enfrentam desafios ainda. Eu preciso reconhecer que isso existe no mercado de trabalho, delas se sentirem excluídas, né? E eu acho que às vezes acontece sim, de ainda ter empresas que, que discriminam, o que é uma grande pena. Até porque não se Sim. pode fazer uma coisa dessa, né? E eu fico muito feliz que também há já alguns bons anos não é mais permitido nem perguntar a idade, nem escrever em currículo, nada disso. É permitido, mas é óbvio que a nossa aparência também vai mostrando um pouco da nossa história e tá tudo certo, né? Mas eu também vejo um movimento, tem uma empresa que é bastante já famosa, mas acho que tem várias outras iniciativas de quebrar esse paradigma, porque ele também, de alguma forma, existe com os mais jovens, né? O cara tá lá com 20 anos, acabou de se formar, 22, ele também tem dificuldade de encontrar emprego, e a gente também sabe que em alguns lugares é difícil para eles entrar no mercado de trabalho, a gente sempre ouviu isso. E do mesmo acontece com as pessoas mais velhas e tal. A primeira coisa que eu diria, assim, porque assim, eu não posso controlar o que o outro vai, né, tomar de decisão, mas a gente pode controlar um pouco como a gente vai se comportar. E a primeira coisa é assim, eu não acredito, sabe assim, eu tenho uma crença mesmo, eu não vou permitir, eu não quero
ser discriminada absolutamente pela minha idade. Mas aí o que que eu faço? Porque eu não acho que a idade conta uma história só, assim, virou aqui, né, virou outra coisa. Mas aí volta no ponto anterior que a gente falou, de seguir sendo curioso, de seguir entendendo o que está acontecendo no mundo, né? Não, o que não dá é para a gente parar. Que aí sim, independente da idade, eu acho que a gente tem. Aí a gente fica defasado, né? Que é uma palavra que a gente não se usa tanto, mas entrar em negação, sabe? Tipo, sei lá, vou voltar na inteligência artificial. Isso aí não, isso aí eu vou continuar fazendo aqui do meu jeito. Então, acho que quebrar esses paradigmas é importante para a gente não sair do mercado, não se tornar alguém que ficou ultrapassado, obsoleto. Eu acho que é um caminho. Mas também, sinceramente, se a gente é natural que a gente vai tomar alguns nãos no caminho, né? E acho que onde a gente toma não é que não é para ir para lá mesmo. A gente tem que buscar, né? Não quer, eu acho que a gente tem mesmo que buscar um lugar onde as pessoas digam sim pra gente. E tem muitas empresas que fazem isso. E finalmente, quando você falou que você sempre quis ser uma empresária, é engraçado. Porque existe um momento que a gente, naturalmente, como ser humano, a gente faz uma transição natural da maturidade, né? E acho que ela acontece, de fato, nessa fase aí dos 50. E essa clareza do que a gente quer fazer e do que a gente não quer fazer, do que a gente gosta. Eu tenho feito muito essa reflexão, falado com um monte de gente. E eu tô começando a desenhar na minha cabeça o que eu quero fazer, que eu acho que é um outro exercício importante para quando a gente já tá maduro, que eu acho que isso ajuda muito também. A gente não entrar nesse papel de depender do outro, né? Depender que alguém faça isso por mim e tal. Acho que é. E tem muitas alternativas, a gente se preparar para esses momentos, né? Eu imagino que você tenha se preparado para ser o CNPJ, por trás do CNPJ. O preparo é constante, viu, Érica? Claro. Mas um dia você falou assim, agora virei. E Virei tem a que ter um chave, preparo. sim. Você não pode amanhã falar, pronto, agora, que é o que eu venho fazendo também. Que eu acho que esse é um caminho. Então, falei um pouco de. Acho que talvez, assim, resumindo, a gente se manter muito atualizado. Mas mais do que isso, a gente se manter confiante e a gente não se julgar pela nossa propriedade, porque às vezes eu vejo gente que faz isso consigo mesmo. Fala, mas eu já estou com tantos anos, não importa, né? Já estou ultrapassada, a própria pessoa se julga e se subestima. Eu já vi isso, então acho que não. E a gente tem que buscar onde as pessoas valorizem, até porque tem muito valor a experiência, né? Tem muito valor. Você é o valor que você mesmo se dá, eu acho. Com certeza. Não é? E a gente tem que saber que valor é esse também, né? Porque aí o outro vê na gente esse valor. Porque se eu não vejo valor em mim, você não vai ver também. Sim. Simples. Tipo. E o contrário também é verdadeiro, viu, Érica? Uma vez eu trabalhei junto com um diretor de uma multinacional na área de telecomunicações e ele estava em dúvida de como desenvolver uma pessoa lá da equipe, acho que era um gerente dele. E aí eu virei para ele e falei assim, ó, trata a pessoa como se ela já fosse quem você queria que ela fosse. Não subestime a pessoa. Então, a mesma situação que a gente não pode se subestimar, né? Não menosprezar as nossas experiências e habilidades, o próprio gestor, enquanto liderança, também não subestimar aquela pessoa por qualquer tipo de característica que tenha e que possa ser um julgamento, né? De que ela não consegue. Muito bom ponto. Eu acho que isso é super verdade. E aí, uma curiosidade que me veio aqui. Quando eu fui na CONAREC agora, a CONAR-RH, né, que teve a última edição, de 2025, a gente percebeu, Érica, uma série de movimentos para reter talentos. Tanto na perspectiva de benefícios, como flexibilidade, e um monte de recursos, né, que estavam sendo ofertados ali, para que os RHs e as estruturas, né, das empresas voltadas para pessoas, elas conseguissem reter talentos.
Como que você percebe esse esforço que tem hoje em dia, Érica? E na sua experiência, seriam as melhores práticas? E também as práticas não adequadas, né, para esse tipo de ação? Muito bom. Olha, eu acho que assim, as empresas, mais ou menos, dependendo do segmento, elas sempre enfrentaram um tema de retenção. Eu trabalhei muitos anos atrás numa empresa com engenheiros, por exemplo, e era super desafiador para a gente manter as pessoas, isso faz bastante tempo já. Então, acho que isso oscila um pouco de acordo com o mercado, que aquele profissional está mais ou menos valorizado, mais ou menos concorrido pelo segmento. E é engraçado, eu dei uma aula esses dias sobre isso, mais ou menos sobre esse assunto. A gente falava de compensation. Ah, E a gente discutiu bastante estratégias de retenção. E uma das coisas que a gente discutiu é que, e aí é uma opinião muito minha, mas que naquele grupo dos meus alunos a gente falou, puxa, é isso, né? A retenção que funciona mais, ela não é monetária. Ela não é monetária. Não é. Eu tive um aumento aqui, ganhei R$ 1.000 a mais. Fiquei super feliz. Mês que vem já passou a virar a minha rotina. Já nem sei que eu ganhei esse aumento. Já esqueci. É claro que as pessoas elas vão querer os seus aumentos. É natural, promoção, natural. Mas não é aí que as pessoas ficam. Elas ficam. E muitas vezes não é com todo o resto que a gente falou aqui, mas também. Que é uma das coisas que eu acho mais importantes talvez duas, como que é essa empresa, que cultura que essa empresa tem e quanto eu me sinto incluído nessa empresa, quanto de voz eu tenho. Eu sou respeitado, me escutam, me respeitam, posso ser quem eu quero, posso dar minha opinião sem medo. E quando eu falo de cultura, isso está totalmente relacionado. Mas também tem a ver, o meu líder me valoriza, que você falou agora há pouco. Ele não me subestima, me dá oportunidade de crescer, de aprender. Então, acho que são coisas básicas que não custam nada para as empresas. Agora, quando falo de uma estratégia mais abrangente, eu gosto de falar dos benefícios que muitas vezes também não são intangíveis até. Claro que a empresa até gasta ali alguma coisa, mas não é que o cara bota um dinheiro no bolso. Que é investir. A gente falou de treinamento e desenvolvimento, a pessoa perceber que ela está crescendo. Eu vejo, por exemplo, investimentos em saúde mental, em oferecer ferramentas para as pessoas. Não só em saúde mental, mas, por exemplo, conheço uma plataforma que ela tem psicólogo, tem advogado para coisas mais simples, tem uma série de consultas ali que a empresa disponibiliza gratuitamente e anonimamente para o funcionário. E faz muita diferença. faz. Tem benefícios que também, por exemplo, hoje tem uma onda grande de oferecer benefícios para as pessoas fazerem exercício. Eu amo. E isso traz um benefício para todo mundo, inclusive para a empresa. Então, na minha visão, de novo, eu vejo retenção mais indo por esse caminho. Claro, flexibilidade, falei de liderança, falei de cultura, falei de ambiente inclusivo. Porque eu não acho que as pessoas vão ficar só por um aumento salarial, só por isso. Se elas ficarem só por isso, vai passar e elas vão embora de qualquer jeito, sabe? É uma questão de tempo. Sim. Então, investir nas pessoas, ouvir as pessoas, nunca é demais. Verdade. E essa coisa da cultura que você falou é muito verdade, né, Érica? Quando a cultura, ela abarca as pessoas, conecta as pessoas, favorece a troca de ideias e talentos, acho que isso é uma das maiores potências, né? Se Isso é ela for uma maravilhoso. cultura que permeie isso. É Porque ela verdade. pode ser uma cultura de comando e controle, uma cultura Pode. opressora, uma cultura exclusiva, e aí ela vai ter outros resultados, né? Perfeito. Érica, uma pergunta agora, antes da gente ir para os finalmentes, né?
Eu queria saber da sua percepção, o que tem inspirado você nas novas formas de aprendizagem corporativa, seja programa de mentoria reversa, aprendizagem entre pares, comunidades, qualquer iniciativa aí que você perceba ou tenha vivenciado, o que que você percebe que tem inspirado mais dentro das propostas de educação corporativa? Eu acho que eu nem conheço todas as formas que você mencionou. Eu acho que tem muita coisa nascendo todo dia que eu acho que é ótimo. E você mencionou uma que talvez eu não lembrasse, mas que eu amo, que é a mentoria reversa. Sim. Na verdade, aconteceu um negócio interessante comigo. Eu fui chamada para ser mentora. A gente tem aqui na empresa grupos, como grupos de afinidade, né? Grupos que são liderados pelos funcionários e representam algumas, vamos dizer, fatias da nossa população. E aí tem um grupo de pessoas pretas. E eles me convidaram. Na verdade, eu me candidatei a ser mentora. E aí eles me aprovaram no processo e eu fui ser mentora de uma mulher maravilhosa, numa posição ainda mais baixa, assim, que a minha, no momento de crescimento aí dela, mais jovem também. E foi muito bacana, porque eu comecei a fazer mentoria, e não foi a primeira, tá? Eu já fiz isso outras vezes, inclusive como voluntária para coisas externas. Mas foi tão interessante, porque depois de um tempo eu estava aprendendo com ela. Então, falando de mentoria reversa, não era o propósito ali, mas eu gosto muito de ferramentas que permitam que eu falei de diferenças agora há pouco e vou voltar nesse assunto, né? Que a gente se conecte, as pessoas possam aprender dentro de um ambiente mais diverso. Que pode ser cultura, pode ser várias coisas. Cultura, quando eu falo aqui, eu tô falando de outros países, por exemplo. Então, eu acho que isso é uma coisa muito bacana, muito valiosa. E dá para fazer internamente, externamente, entre empresas. Tem muitos modelos que eu já vi acontecer. Uhum. Outra coisa que a gente faz e que eu acho que é legal, que também não é muito comum, é preparar as lideranças mais sênior para que elas sejam os treinadores dos mais, eu estou chamando aqui de júnior, né? Dos níveis mais baixos. Porque no fim do dia o treinamento, o desenvolvimento, claro, ele é nosso como indivíduo, mas ele não é responsabilidade ou do RH ou da consultoria que a gente contratou, né? Ele é da liderança, ele é uma responsabilidade da pessoa que está sendo treinada e da liderança ali. Então, a gente também vem testando e usando bastante esse modelo de preparar a liderança mais sênior e eles serem os que treinam abaixo. Eu gosto também de algumas ferramentas que permitem, eu já falei disso mais cedo, que permitem que a gente aprenda sobre um determinado assunto em momentos diferentes. Então, não acho necessariamente que a gente tem que estar sempre juntos para aprender. Claro que é bom, e brasileiro adora, mas acho que tem momentos, por exemplo, para fazer algum tipo de formação mais rápida, escutar um podcast, sei lá, um e-learning mais curto, que são as pílulas de conhecimento, né? Eu também gosto, porque eu acho que o mundo da gente, sei lá, para mim funciona melhor de manhã, para você funciona melhor de tarde, que é um pouco disso de respeitar um pouco as individualidades, que era uma coisa que a gente não fazia muito, né? Então, acho que tem muita coisa. Sim. A experiência de poder fazer um projeto, no nosso caso aqui, que é uma empresa global, um projeto internacional e, sabe, discutir, ter a profundidade de países que a gente nunca imaginou. A boa e velha sala de aula também continua importante para algumas Isso que eu ia te formações. perguntar, e como que é para você os presenciais? Você acha que tem potência ainda? Como é que estão? Eu acho que sim, eu acho que, na verdade, para alguns temas, eu acho que os presenciais, ainda bem que acabou todo esse processo de fazer tudo online, eu acho que sim, para alguns temas é fundamental estar junto. E aí eu acho que o que é o nosso desafio é como é que eu crio uma agenda e um método que eu prenda as pessoas. Porque hoje em dia estar presente é um desafio, né? A presença. Mas eu acredito sim que o presencial ele sempre vai ser importante no aprendizado. Então, sabe, mas aí usar ferramentas que as pessoas possam
falar, se movimentar, trocar. Você Que acha eu acho que importante para os temas comportamentais? Como você vê? eu vejo que sim. É, por exemplo, eu já vi um modelo, de novo, que as pessoas faziam uma preparação e elas já iam para os treinamentos, vamos chamar comportamentais, com as suas dúvidas, com os seus Ah, pontos, né? Ou certo. através de um assessment, ou através de novo, eu estou muito com essa história do e-learning, porque eu uso bastante aqui, mas algum tipo de preparo, self-assessment, uma ferramenta mesmo, e que a pessoa já vai para formação para aquele tema com os pontos dela, sabe? Porque Aham. eu gosto mais desse modelo, onde eu tenho como treinada, como fala, como quem tá lá, aluna, onde eu tenha Treinanda, né? treinanda, onde eu tenha Sim. meu próprio conteúdo, sabe? Eu Ah, não gosto muito de chegar no ambiente e nem saber qual o que vão ser dito. Eu prefiro que me digam, olha, Erika, o treinamento, sei lá, sobre liderança empática. E você tá. faz, por exemplo, um self-assessment que você meio que vê como você. Aí você já vai meio que preparado para aquele conteúdo. Eu gosto disso. Perdão. E eu acho que isso ajuda as pessoas a se conectarem também com esse Perfeito. dia pela frente aí. A gente também tem um método, acho que é próximo disso que você colocou, que é a aprendizagem invertida, né? A pessoa primeiro se prepara, né? Faz as reflexões dela sobre o assunto, até pesquisa alguma coisa antes de ir para a aula em si, né? Também acho que é Eu bem usei também com poderoso os meus isso. alunos. É, Desse curso que eu dei aula, eu também sim. fiz isso. Para entrada na outra aula, eu falei: vocês vão pesquisar isso, que é o tema da próxima aula. Ah, que legal. E aí eles trouxeram para mim o conteúdo que eu ia falar. Então foi. Mas eu acho que é isso, essa curiosidade. A gente falou de curiosidade, né? Sim. Acho que eu gosto desse modelo também. Isso, eu dei No INSPER, aula. desculpa, no Isso, INSPER, certo? isso, isso. Legal, ótimo. Eu estava olhando lá alguns temas, algumas informações que você postou. Nossa, sensacional. E o pessoal curtindo bastante, né? Eu Muito bom. tenho, eu tenho, falando de futuro, eu tenho falado em muitos lugares e feito uma série de eventos, gravações, entrevistas para poder um pouco compartilhar um pouco das experiências e tal. E aí Uhum. também a aula acaba sendo um lugar de novos aprendizados para mim e também de compartilhar um pouco do que eu aprendi com os Legal. outros. Você falou de futuro, Érica. Eu queria só fazer essa última pergunta para você. Eu participei há 2 semanas, mais ou menos, eu participei de um congresso voltado para tecnologia e inteligência artificial, né? E uma das pessoas da Microsoft disse que o RH ele está passando por uma transformação bem importante, né? Não só a gestão de pessoas, mas gestão dos recursos tecnológicos que apoiam essas pessoas, né? Você vê um futuro muito diferente para os RHs, assim, sei lá, daqui 5, 10, 20 anos, você vê uma diferença muito grande da gestão, tanto de pessoas, de humanos, como os possíveis agentes, vamos dizer assim, que acabam automatizando determinadas tarefas. Você vê mudança na estrutura do RH por conta dessa provocação? E não vai acontecer daqui a 5 anos, ele vai acontecer agora. Já está Agora? acontecendo. Ele já, Uau. porque muitas empresas já é uma realidade, né? Já é uma realidade você ter ferramentas que, claro que daqui a 5 a gente vai ter muitíssimo mais, né? Mas hoje já existem várias ferramentas disponíveis em algumas empresas que já permitem que alguns processos, algumas coisas sejam resolvidas autonomamente, né? De maneira autônoma, que é o que você falou, né? Que a gente cria algumas inteligências, umas ferramentas que as pessoas conseguem já interagir e resolver, tirar dúvida, por exemplo, e outras que as pessoas podem gerar projetos, coisas escritas, apresentações Uhum. também.
né? Sim. Então tem muita coisa que a gente aprendeu a fazer lá atrás, que eu acho, como RH, agora falando só de RH, mas isso aplica, eu diria, para todas as áreas, que já não são tão importantes para a gente, porque já existem ferramentas que fazem aquilo. Sim. E o que muda no RH e na gente é que eu vou ter que reaprender o que eu faço, onde é que eu boto meu tempo. E é interessante porque as pessoas às vezes têm medo, né? Falam, nossa, mas eu sempre fiz isso assim, desse jeito. Sim. E a gente fala, não, agora a gente vai fazer de outro jeito. E o seu tempo vai ser dedicado a outras coisas. Então, lá atrás, a gente falava assim, essa equipe é de HR Business Partner. Mas a pessoa não entendia necessariamente do business, porque ela não tinha nem tempo. Sim. Então, hoje eu vejo que não tem desculpa, mas a gente já vai ter esse tempo. Muda o que exige de um profissional. Muda, porque ele precisa de muito mais pensamento crítico, também precisa desenvolver seus skills em tudo que está acontecendo para apoiar essa liderança que também não sabe. Perdão. Então, o RH acaba sendo um grande agente de transformação também. E tá ali junto com o negócio, e não estou falando só do HR Business Partner, todo mundo, para ajudar a fazer todo esse processo de transformação. E é inevitável, né? Assim, é isso que vai acontecer, né? É inevitável, eu acho que o RH já está passando por essa transformação. Não podemos esquecer o ser humano, mas a gente vai ter que entender que algumas coisas que eram verdades já não são mais. Já não são mais. Não são mais. E daqui uma semana tem outras que também não serão mais. Não serão mais. E aí vale para todo mundo, qualquer Vale pra idade, todo qualquer mundo. função, Sim. que quer que você esteja fazendo, essa constante de, cara, o que estão fazendo? Como é que estão fazendo? Aqui, por exemplo, a gente tem sorte, a gente tem a AWS, né? Que é uma empresa que desenvolve, que é do mesmo grupo da Amazon, e desenvolve uma série de ferramentas de inteligência artificial, e a Amazon também. Então a gente acaba desfrutando disso. Sim. E eu sei que nem todas as empresas vão ter isso, mas vão certamente fazer investimentos aí. Eu sentaria lá para ver como é que é, sabe? Eu iria lá xeretar, porque Com é aí que o certeza. RH tem que estar. E as pessoas no geral também. Eu acho que tem 3 qualidades maravilhosas, Érica, que eu acho que a gente tem bastante. Curiosidade, flexibilidade e humildade para perceber e aceitar que a gente não sabe tudo, nem vai saber tudo. Nunca. Né? Nem vai saber. Nunca. Nunca. E aí, quando a gente falou lá atrás de gerações, para os dois lados. Nem eu sei tudo, sendo de uma geração mais experiente, e eu aprendo todo dia com meu filho, com os meus, né, com a minha equipe mais jovem, de uma outra geração, e vice-versa. Sim, né? Perfeito. E aí que tá a grande maravilha da vida, né? Com certeza, a beleza. Érica, quer deixar uma mensagem final para nós? Terminando essa conversa maravilhosa. Bom, o que eu posso dizer? Eu já falei bastante sobre a história da curiosidade, falei em vários momentos de formas diferentes. Eu acho que isso permeia um pouco o meu jeito de ser no decorrer do tempo, e eu acho que é uma virtude, então se a gente puder buscar isso, sabe, para a vida, que tem tudo a ver com aprendizado, tem tudo a ver com se desenvolver em qualquer área, né? Aprenda qualquer coisa. Outro dia eu fui numa aula de dança, é isso, aprenda, né? Acho que aprender, ter curiosidade. Outro pilar para mim quando falo de aprender, ter curiosidade, esteja em ambientes diversos, não esteja só com as pessoas iguais a você, porque não existe crescimento mais bacana de que você descobrir outras coisas, outras formas de ver, outros mundos, outros sabores. Então também é algo. Se conheça. A gente falou agora há pouco sobre o valor que a gente se dá, né? Então, o autoconhecimento
parece meio clichê dizer isso, mas ele é fundamental pra gente se dar bem nessa vida, sabe? Sim. Pra gente saber bem claramente. Por último aqui, eu sou uma pessoa que tem valores muito fortes. Eu sei exatamente aquilo que eu acredito e que eu gosto, que eu quero estar e que eu quero fazer, e aquelas coisas que eu não tolero, sabe? Tipo, não quero isso, não quero ser assim. Que eu acho que tem muito a ver com autoconhecimento. Que eu diria que é uma das coisas fundamentais também na vida, pra gente seguir e ser feliz, que eu acho que é o que mais importa. Maravilhoso. Érica, muito obrigada por esse privilégio. Obrigada por essa inspiração. Você eu que agradeço. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, Manu. Obrigada. Muito obrigada a vocês. Obrigada, gente, por isso.